controles primários de um aeromodelo são os mesmos controles primários de um avião de verdade. Exatamente isso que você ouviu. Então, nós vamos começar, então, a aprender um pouco sobre esses controles primários do aeromodelo. Os controles primários, como eu acabei de dizer, de uma aeronave, incluindo aeromodelo, são essenciais para pilotagem e controle de voo. Se você não tem os controles primários, você não consegue pilotar o seu aeromodelo. Então, não adianta nada. Você tem que ter esses controles primários e tem que conhecê-los adequadamente para fazer que tudo funcione. Então, nós vamos explicar cada um deles. Quais são esses controles? São os ailerons, às vezes são chamados de ailerões, né, porque são dois. São os elevators, elevadores ou profundores, e o leme, também conhecido por rudder, em inglês. Então, a gente tem esses três nomes para você que é aspirante a aeromodelista, conhecer. Primeiro, os ailerons. Segundo, os elevadores ou profundores ou elevators. E o rudder, ou leme de direção, tá? Em inglês, rudder. Tá ok? Muito bom. Vamos então conhecer esses elementos que propiciam um voo controlado ao seu aeromodelo. Senão não adianta nada, você não vai controlar, né? Os ailerons, vamos trocar de posição aqui, ó. Isso, os ailerons. Eles são responsáveis pelo movimento, tá, de rolagem do aeromodelo. O que é rolagem? É virar assim, tá? E a sua localização é na asa, tá? Você vai ter uma figurinha daqui a pouco e mais à frente um pouco, eu vou te mostrar um aeromodelo que eu construí durante lives, foi construído durante lives para ensinar os meus alunos, aspirantes a aeromodelista, tá? A construir um aeromodelo de Depron mais complexo. Então, são muitas lives. Agora, nós vamos falar, então, dessas superfícies de comando que propiciam o voo adequado do aeromodelo, tá? Normalmente, os ailerons, eles ficam ou em todo o percurso da asa, dos dois lados da asa, em todo o bordo de fuga, ou eles ficam nas extremidades da asa, tá? Então, a função deles, como eu já falei, é fazer a rolagem do aeromodelo, tá? E quando um aileron é levantado, o outro é abaixado. Então, funciona assim, se um levanta, um abaixa, tá? Olha só, funciona desse jeitinho aqui. Então, por exemplo, se você levantar um e abaixar o outro, esse lado que você levantou é o lado para o qual o aeromodelo vai rolar. Se você inverter, ele vai rolar para o outro lado. Você vai ver isso no aeromodelo quando eu der a demonstração e na figura que temos aqui à frente logo em seguida. Para que serve? Para ajudar ou fazer curvas bem controladas, tá? Você usa então os ailerons quando deseja virar à esquerda, se eleva o aileron esquerdo. Quando você deseja virar à direita, você eleva o aileron à direita, consequentemente o da esquerda abaixa. E aí o seu aeromodelo vai fazer a rolagem para a esquerda e a rolagem para a direita. Só isso é suficiente para fazer uma curva controlada? Não, não é. Por isso que nós temos que os controles primários de um aeromodelo, eles precisam ser bem compreendidos e bem utilizados. Se não acontece numa curva, por exemplo, uma coisa chamada derrapagem. Quando derrapa, você, por exemplo, se estiver vindo para pouso, acabou a conversa, meu amigo. Você não vai não vai terminar a sua curva no eixo da pista que você tem que pousar, porque vai escorregar o avião, porque você não está usando corretamente os três controles primários do seu aeromodelo. Além de escorregar lateralmente, ele pode abaixar o nariz e vir para baixo. Então, por isso tem que tomar muito cuidado e saber fazer, tá? Então, quando você vai usar o aileron, não basta usar o aileron sozinho. Tem que usar ele conjugado com os outros elementos aí, com os outros controles primários do seu aeromodelo. Quando você muda o aileron de um lado e de outro, você mexe na sustentação de uma asa e de outra. E aí você gera, então, essa rolagem, né? Que aí no slide que você está vendo está sendo chamada de curva. Não é bem uma curva, acaba acontecendo uma curva, mas não é isso, é a rolagem. A curva perfeita depende do uso
dos 3 controles primários do aeromodelo. Então, tá aí, ó. Olha só, um aileron levantado, um aileron abaixado, tá ok? Então, quando você faz desse tipo, aí o aileron que está para cima vai fazer com que esse lado da asa abaixe. E o aileron que está para baixo vai fazer com que esse lado da asa suba. Então, é muito importante que você veja como funciona isso aqui. Os ailerons, então, têm essa capacidade de fazer o aeromodelo rolar para um lado ou rolar para outro lado, como vocês estão vendo aí nessas duas figuras. Olha aí, ó. Na figura grande, você vê os ailerons bem grandes, um para cima e um para baixo. Na figura aqui à direita do vídeo, não sei a sua direita ou a sua esquerda, não sei, a figura menor, você vê o aileron da esquerda levantado e o aileron da direita abaixado. E olha a atitude do avião, rolando para a esquerda. Perfeito? Ou do aeromodelo, que é a mesma coisa. Os elevators, ou elevadores, ou o profundor, onde ele se localiza? Na parte traseira da aeronave, geralmente na vertical da cauda. A função: os elevadores, eles controlam o movimento de arfagem da aeronave. Lembra, o movimento de arfagem é esse movimento. Sendo que aqui na ponta da minha mão, nós temos o nariz da aeronave, ok? Vou representar isso tudo para vocês daqui a pouquinho no aeromodelo que está aqui atrás de mim. O elevator, ele propicia o nariz para cima ou o nariz para baixo da aeronave, dependendo do movimento dele lá na cauda. Então, quando lá na cauda o elevator, ou elevador, ou profundor é movido, ó, nós temos aqui o estabilizador e aqui o profundor. Quando ele é movido para cima, ele abaixa a cauda, o nariz do avião levanta. Quando ele é movido para baixo, ele levanta a cauda e o nariz do avião desce. Tá ok? Então, é um movimento de subida, que se você fizer a movimentação do profundor para cima, a frente do aeromodelo vai levantar, como ele está se deslocando, ele vai tender a subir. Se você fizer para baixo, ele vai abaixar o nariz e vai descer. Aí você fala, não, mas é usado isso no voo do aeromodelo? Olha, não é para ser usado. A não ser que você esteja fazendo acrobacia, essas coisas. Porque quando você precisa subir ou descer, o simples fato de você dar motor já aumenta a velocidade, aumenta a resultante e ele sobe. Tirou o motor, diminui a velocidade, diminui a resultante da asa e ele desce, perde a altura, né? Então é assim que funciona. São os controles responsáveis pela subida e pela descida do aeromodelo, na verdade, controlando a arfagem. E os ailerons controlam a rolagem. Então vamos lá, decorando e guardando na cabeça, hein? Aileron gera a rolagem. Profundor gera a arfagem. Vou fazer isso para o modelo daqui a pouco, para vocês verem aí. Como eu já disse, estão lá na parte de trás e funcionam subindo e descendo com os ailerons, só que os ailerons são dois, um em cada asa, e o profundor é um só lá na cauda, ok? Isso propicia a subida ou a descida do aeromodelo. Como que a gente faz isso? Se nós estamos, por exemplo, voando um aeromodelo, num rádio como esse, por exemplo, você puxa o manche, no caso, o manche seria esse da direita, tá? Você não conhece isso, mas está aqui. Deixa eu aumentar aqui a tela para que você enxergue melhor. Pronto, olha aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, o aeromodelo vai levantar lá no aeromodelo o profundor e o avião vai subir. Se você faz isso aqui, ele vai abaixar no aeromodelo o elevador e o aeromodelo vai descer, tá? Então, isso aqui é um rádio que eu vou usar daqui a pouco para exemplificar para vocês esses movimentos no aeromodelo que está aqui comigo. Muito bom, vamos voltar a tela aqui para onde estava, para a gente enxergar melhor, né? Temos, até o momento, nós conhecemos aqui dois controles primários, o da rolagem e o da arfagem. Como é que a gente faz isso? Você rola quando você pega o manche ou o controle do seu rádio e dá um comando para o lado esquerdo, lado direito, subir e descer. Lado esquerdo rola, lado direito rola, arfa para subir, arfa para descer. É tudo no manche. Puxou o manche para trás, o aeromodelo sobe. Empurrou o manche para cima, para frente, o aeromodelo desce. Deu o manche para a esquerda, o aeromodelo roda para a esquerda. Deu o manche para a direita, o aeromodelo roda para a direita. Então, dois controles básicos aí
e já estou mostrando para vocês. Olha aí a figura, que interessante, né? Então, aqui na figura fica mais claro ainda, né? Fica muito claro aí, dá para ver perfeitamente o compensador ou elevator ajustado para baixo, o ar atinge por baixo, levanta a cauda forçando o nariz para baixo. Compensador ou elevator, né? No caso, o elevador. O compensador é uma outra coisinha que depois eu vou mostrar direitinho para vocês. Aqui no aeromodelo é bem mais simples, apesar que também é usado no aeromodelo, tá? Então, olha lá, puxou o profundor, ele baixa a cauda, nariz em cima, o aeromodelo sobe. Agora, tudo isso tem que saber fazer, porque se você não souber fazer, você pode causar um acidente com esse aeromodelo. E aí você não vai gostar, né? Com certeza você não vai gostar de sofrer um acidente com o seu aeromodelo. Rudder, que é o leme. Então, a localização do leme, ele está localizado lá atrás na cauda e na sua vertical. Então, você tem o estabilizador aqui, o leme está na vertical. Tá? Para que ele serve? Para fazer para um lado e para o outro o quê? A guinada. Assim, que é diferente de rolar. Tá? Então, você já percebeu que nós temos 3 eixos básicos, 3 controles básicos de um aeromodelo. O profundor, o leme, que é esse que eu estou mostrando agora aqui para você, vou mostrar no aeromodelo, e também os ailerons. Quando você trabalha com os 3 coordenadamente, você consegue, por exemplo, fazer uma curva para a esquerda sem perder a altitude e sem escorregar. O que é escorregar? A curva é essa aqui. Se você faz errado, ela pode fazer isso. Ó. Então, você errou aí um bom pedaço da sua aproximação para pouso. Então, é importante a gente ter esse conhecimento por causa disso. A função dele é controlar o movimento de guinada da aeronave ou do aeromodelo, que é a sua rotação em torno do eixo vertical. Como eu disse ali, agora o que você tem que saber? Você tem que saber se mover o leme para direita, o que vai acontecer? O seu aeromodelo tende a girar na guinada para a direita. Mover o leme para a esquerda, o seu aeromodelo tende a girar na guinada para a esquerda. E para que usa? Para controlar a direção, especialmente durante aquela fase de voo em linha reta. Você sabia que o mais difícil no controle de um aeromodelo ou de um avião é correr, andar em linha reta no chão? E também é andar em linha reta ou voar em linha reta no céu? São os comandos mais difíceis que você tem, ou os controles mais difíceis que você tem. Você precisa estar muito atento para poder fazer isso. Ah, e qual a função disso? A função disso é você está decolando, sai da pista, arrebenta o aeromodelo. Você está pousando, pousa tudo torto, arrebenta o aeromodelo. Quer dizer, se você não controlar esses 3 eixos, meu amigo, seu aeromodelo não vai durar muito mais do que uma decolagem. Então, é bastante importante que você use sempre coordenadamente o aileron, o profundor e o leme. O leme para guinada, o profundor para arfagem e o aileron para rolagem. Então, tá aqui, ó, tem umas figuras legais aqui, está vendo? Veja bem, vamos ver essa figurinha aqui dos aeromodelos, onde está escrito em cima deles, 3 rudder, leme. Viu aí? Ótimo. Então, veja bem, olha só o leme nessa figurinha que está com um círculo em volta. Ele está virado para a esquerda, que eu que estou de frente para o computador, para mim está para a esquerda. E aí o aeromodelo vai virar para a esquerda. Você virou o leme para a direita, o aeromodelo vai virar para a direita. Por quê? Porque quando você vira para a esquerda, ele vai jogar a cauda para o sentido oposto e a frente para o lado que você girou. Isso, junto com o aileron, propicia uma curva controlada. Controlada, sim, a curva, mas ele pode descer. Ele pode até subir, depende de como você está mexendo no outro controle, né? Porque são 3. Leme, aileron e profundor. Então, tem que coordenar tudo isso. Bom, agora aqui na figura da direita tem uma coisa muito interessante. Você tem o leme de direção, e você tem o profundor, e você tem o estabilizador. E tem uma palavra nova aí, deriva. A deriva é o leme fixo, como vocês podem olhar aí. Olha, presta atenção num detalhe muito interessante.
Você está vendo que tem umas divisõezinhas aí a mais? Aqui não está muito perfeito como tem que ser, mas o nome disso é compensador. Compensador. O que é o compensador? Quando você quer, por exemplo, você está voando com o seu aeromodelo e ele tende a descer, o que você vai fazer? Se for um aeromodelo radiocontrolado, aqui no rádio você tem o trim, que é esse botãozinho preto aqui, ó. Tá vendo? Tem o trim aqui, tem o trim aqui em cima, tem o trim aqui, tem o trim aqui. Se você tem um avião grande, muito grande, compensar no trim não é um bom negócio. Por quê? Você vai estar forçando o servo, tá? Então, o que você tem que ter? E principalmente em avião de verdade, você tem um compensador. Então, por exemplo, se o seu profundor, ele está, vamos dizer assim, se o seu avião ou aeromodelo está com tendência a subir, o que você vai precisar fazer? Trimar um pouquinho o profundor para baixo para ele, na arfagem, abaixar o bico do aeromodelo, a frente do aeromodelo. Bom, como é que você faz isso? Com o compensador, você cabra um pouquinho o compensador aqui atrás, ele vai levantar um pouquinho atrás e jogar o teu profundor para baixo. Então, num avião de verdade, isso se chama compensador. Num aeromodelo, também se chama compensador. É pouco usado? É muito usado? Depende do seu aeromodelo, depende do tamanho do seu aeromodelo, depende do tipo de voo que você está fazendo. Isso é muito comum a gente usar compensador em voo livre, em aeromodelo com motor elástico, mas nada controlado, voo livre. Porque aí você tem que deixar o aeromodelo super, hiper, mega, giga estabilizado, correto? E aí você vai ter que compensar dessa maneira. Mas isso eu explico numa outra aula, com detalhes, se possível, porque fica um pouco mais difícil de entender aqui dessa maneira. E aqui a gente entra numa fase muito importante, que é a coordenação dos controles. É importante você perceber que se você não coordenar direito, o teu aeromodelo não vai voar direito. Então, aí que está o grande segredo do aeromodelismo, seja ele o control, que você está ligado ao teu aeromodelo por cabos, seja ele voo livre, que você tem que regular, deixar seu aeromodelo do jeitinho que você quer que ele voe, sem você ter nenhum controle sobre ele. E no radiocontrole, que você tem o seu controle, mas você tem que deixar tudo ajustado para que ele voe bem. Porque senão você largou a mão do rádio e o aeromodelo despenca. Não pode. Ele tem que ter uma estabilidade de voo. É importante, por isso mesmo, conhecer como é que funcionam essas coisas. Então, coordenar é muito importante. Então, vamos lá. Uma curva, você vai usar os ailerons para fazer a rolagem. O que mais? O leme para fazer a guinada. E os elevadores para arfagem. E para que tudo isso? Vocês viram os movimentos suaves que eu fiz na minha mão? Isso propicia que o avião voe e faça a curva sem perder a altura, sem cair o nariz, sem escorregar, nada disso. Por quê? Porque eu coordenei os três movimentos. Eu comecei a minha rolagem, guinei um pouquinho e levantei um pouquinho o nariz. E com isso, eu fiz uma curva perfeita, que, por exemplo, pode ser a curva base, que é você está girando base. O que é girar base? Você vem na paralela da pista com vento de cauda, gira a base, encara a pista e pousa com vento de frente. Você fez isso aqui errado, ou seja, você deu aileron e não controlou, ele vai escorregar, vai sair até da tela aqui, antes de deixar. E vai fazer a curva lá adiante. E aí você termina onde? No eixo da pista? Termina lá na casa dos vizinhos, lá do sítio ou da fazenda, ou seja, lá do que for, do lugar onde você estiver voando. Por isso que tem que ter a coordenação. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Para pilotar um aeromodelo, com precisão e com segurança, você tem que aprender com calma, com tempo. É claro, isso demora tempo, mas você aprende a coordenar isso. Agora, você que está assistindo essa aula, já fica muito mais fácil. Você já sabe do que eu estou falando. Agora, você chega lá no campo, não sabe nada de teoria de voo. Aí o cara fala, faz isso, faz aquilo. Você vai fazendo, mas não sabe o que está fazendo. Então não adianta. Você tem que conhecer a teoria, entender como funciona, para poder, dessa maneira, então, conseguir pilotar o teu aeromodelo de uma forma consciente. Daí eu estou sempre falando, né? Aqui eu não ensino você a pilotar aeromodelo só. Você vai acabar aprendendo, mesmo na teoria. Mas eu te ensino a ser um aeromodelista completo. E o que é ser um aeromodelista completo? Projetar, construir, regular e voar o seu aeromodelo. É bem diferente de você ser apenas, nada contra, tá? Tem gente que só quer ser piloto de aeromodelo, perfeito, nada contra. Mas é muito diferente. O prazer, a consciência,
o que você sente quando você está ali voando é uma outra conversa. E agora chegou um momento que eu vou pegar o aeromodelo que está aqui atrás, ó, está ele aqui. Esse aqui é um aeromodelo que foi integralmente construído durante lives em que ensinei, durante as lives, vários alunos meus, graciosamente. Esse aeromodelo é um aeromodelo elétrico e ele usa apenas, originalmente, tá? Aqui está diferente, porque eu adaptei para mostrar para vocês. Mas originalmente, o que ele tem? Ele tem um motor elétrico, um acelerador do motor elétrico, ele tem uma deriva ou leme, está aqui o leme, olha, a deriva, que é o leme fixo, e o leme móvel, que é essa parte aqui. E aqui atrás também ele tem, então, o profundor e o estabilizador. Essa parte do leme é móvel, essa parte do estabilizador, ou é o profundor, é móvel. Perfeito? Esse aeromodelo, ele foi projetado por mim, inclusive, durante a live, para funcionar só com profundor, leme e motor. Ele não tem ailerons na asa dele original. Essa asa não é a asa dele. Eu coloquei aqui para mostrar para vocês os ailerons ao vivo aqui no aeromodelo. Os ailerons, os dois lados, o profundor, o estabilizador, a deriva ou leme fixo e o leme de direção, que é móvel também. Bom, o que nós vamos fazer agora? Como se trata de um aeromodelo elétrico, eu vou fazer o seguinte, preciso tomar bastante cuidado, porque senão o motor vai ligar. Então eu vou colocar ele aqui atrás, vou colocar aqui nesse apoio de espuma que eu tenho aqui, e vou ligar o rádio. Então, nesse caso, nós estamos falando de um aeromodelo rádio controlado. Então, eu vou ligar o rádio, talvez você escute o barulho dele aí, não sei. Já fez ti, já ligou. Perfeito? Agora eu vou colocar aqui com cuidado e vou ligar o aeromodelo. Aí você vai escutar uns barulhos. Ó. Ó. Voltei. E agora, ó, já funciona. Vamos tomar cuidado. Por quê? Porque essa hélice é afiadíssima. E eu não liguei aqui para isso. Tá? Eu liguei para mostrar para vocês os ailerons, o leme de direção e o profundor. Vou pegar o rádio com bastante cuidado. Eu não posso bater, então, de maneira nenhuma nesse acelerador aqui, porque senão, ó, perceberam? Isso aqui é uma lâmina. Então, vamos lá. Agora que dá para enxergar aí na tela. Aileron. Aileron faz o quê? Rolagem. Então, esse movimento aqui, ó, rola para cá e rola para lá. Vamos ver, ele está voando reto, vamos rolar para a esquerda. Presta atenção nos ailerons ali atrás. Olha lá. Subiu o aileron da asa esquerda. Ó, vou deixar assim para você enxergar. Subiu da asa esquerda, abaixou da direita. Olha lá. Fez isso, o aeromodelo rola para a esquerda. Contrário. Rola para a direita. Olha lá, ao contrário. Subiu da direita, ele rola para a direita. Então, esse é o movimento de rolagem. Para cá, aileron para a direita, para cá, aileron para a esquerda, no manche aqui do rádio ou do avião de verdade. Então, para a esquerda, de novo, subiu o aileron esquerdo, abaixou o aileron direito. Vamos ver embaixo, ó. Olha lá. Dá para enxergar? Aqui, ó. O aileron da direita abaixou. O da esquerda subiu. O da direita abaixou, o da esquerda subiu. Vamos lá, movimento, rolagem. Ele rola para cá. O contrário, ele rola para lá. Muito bom. Vamos agora aonde? Ao profundor. Então, vamos enxergar o profundor aqui mais perto. Pronto. Quando eu quero fazer esse avião subir, o que eu faço? Eu puxo o profundor, olha lá. Quando eu quero fazer descer, eu desço o profundor. Então, eu empurro o manche ou puxo o manche. Colocando o avião nessa posição, vamos pôr lateralmente, para vocês enxergarem. Quando eu quero que esse avião suba, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir o profundor, ele vai abaixar a cauda, ó, o nariz aqui já veio para cima, e ele vai subir, porque ele está em movimento. Perfeito? Voltando ao neutro, tá aqui, eu quero que ele desça, tá? Então, eu ponho o manche para frente, ele levanta a cauda e está aqui, ó, o modelo vai descer. Tranquilo, né? E o terceiro eixo, que na verdade, o terceiro controle desse aeromodelo, agora ele já é o leme, tá? O que está acontecendo? Ó, se você prestar muita atenção,
Você está vendo que eu estou dando aileron e o leme está se mexendo junto lá atrás? Está percebendo isso? Isso aqui é uma característica desse rádio aqui, da Futaba. Muitos rádios têm isso, que é mixagem. Esse aqui é um rádio eletrônico, o primeiro eletrônico da Futaba, diga-se de passagem. Então, ele tem essa mixagem. Mas se ele não tivesse a mixagem, o que ia acontecer? Você tem que mexer aí no leme. O leme fica ao lado do acelerador aqui no rádio, tá? Fica aqui, ó. Deixa eu fechar o aeromodelo ali. Muito cuidado, porque tá tudo ligado, né? Ele fica aqui, ó. Tá vendo? Aqui, do lado esquerdo, meu. Olhando de frente, aqui a minha esquerda, olhando de frente. Aqui o aileron, ó, você tá escutando lá. Profundor e leme. Olha o leme mexendo sozinho lá. Tá vendo? Tranquilo? Isso eu fiz aqui, na minha esquerda. E juntamente com o leme, é que nós temos o acelerador. É claro, não vou mostrar e mexer ao mesmo tempo, senão o modelo vem em cima de mim. Tá? Mas vamos ver o leme se mexer, então, de perto aqui agora, para ver a guinada. Tá? Direitinho. Então, olha lá. Leme para esquerda, eu estou dando comando para a esquerda minha. Leme para a esquerda, o modelo vai jogar a cauda para a direita, ó. Leme para a esquerda, cauda para a direita e o modelo vem e vira para a esquerda. Se eu der o leme para a direita, ele joga a cauda para cá, ou seja, para a esquerda, mas a frente vira para a direita e o modelo vai para a direita. Como se coordenar isso? Eu deixei mixado justamente por isso, porque quando você vai fazer uma curva de verdade, voando mesmo, na real, olha só, você dá aileron, eu vou fazer exagerado, não pode ser assim, tá? Você dá o aileron, o leme vai junto um pouquinho e o profundor um pouquinho. Por que isso? Quando você rola, a tendência, o que é? É essa asa perder sustentação. Essa asa aumenta a sustentação. Aqui o aileron subiu, descoloca a amada, a asa cai. Aí, a hora que a asa perde a sustentação, olha o nariz, ó, vai para baixo. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que segurar lá no profundor e, às vezes, no leme ao contrário, para ficar nessa posição sem cair o nariz. Para fazer a curva sem derrapar, você tem que segurar no profundor e dar um leme para a esquerda. Aí você faz a curva sem derrapar. Então, aquela coisa de que deu aileron, ele já faz a curva, ele faz, mas ele não faz controlado direitinho. Ele vai fazer derrapando. Derrapando, como eu já disse, é assim, você vira para cá, começa a curva, em vez dele fazer assim, o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó, sai até da tela, né? Ele derrapa. E como eu já disse algumas vezes aqui, são situações que às vezes acontecem na hora errada. Qual é a hora errada? A hora do pouso ou a hora da decolagem. Aconteceu na hora errada, a chance de você sair da pista no pouso ou na decolagem quebrar o aeromodelo é muito grande. Então agora você teve a oportunidade de ver aqui os movimentos ao vivo nas superfícies do aeromodelo. As fases mais difíceis do voo, quais são, na sua opinião? É o voo em si? É virar para a esquerda? É virar para a direita? É subir? É descer? Qual que é a primeira fase mais perigosa do voo de um aeromodelo ou de um avião de verdade? Começa com D e termina com colagem. Decolagem. É, exatamente. Isso eu estou dizendo para um avião de verdade e estou dizendo para um aeromodelo. A decolagem é uma das fases mais perigosas do voo. É a primeira fase mais perigosa do voo. Por quê? Porque você está no chão, adquirindo velocidade, todas essas superfícies do aeromodelo ou do avião ainda não estão funcionando direito. Então, você não tem o controle que você deveria ter do seu aeromodelo. Então, o que pode acontecer? A menor coisa que pode acontecer quando você não tem esse controle é você sair da pista e arrebentar seu aeromodelo. E a pior coisa que pode acontecer é você sair da pista e acertar uma pessoa que está fora lá assistindo a sua demonstração, entre aspas. Então, existem técnicas específicas para se decolar um aeromodelo, seja ele triciclo. Triciclo é aquele aeromodelo que tem duas rodas, uma aqui e a terceira aqui na frente. Então, esse é triciclo. Ele fica no chão nessa posição aqui. Tá? Tem uma técnica para decolar isso aqui, utilizando os 3 eixos, ou
os 3 controles primários do aeromodelo ou do avião. Se o aeromodelo for aquele de cauda baixa, ou seja, tem 2 rodas aqui na frente e uma lá na cauda, tem outra técnica para decolar, que é completamente diferente da primeira. Então, isso você vai aprendendo aos poucos, mas é muito importante a gente saber algumas coisas básicas. Superfícies aerodinâmicas ou superfícies de voo, de controle, só funcionam quando houver quantidade de ar suficiente passando sobre ele. Isso aqui não decola parado. Precisa ter ar passando aqui para decolar. Isso na asa, que é uma superfície aerodinâmica. Vamos pensar lá atrás ou no aileron. O aileron não vai atuar no chão se estiver em baixa velocidade. Se der um vento, o aeromodelo ou o avião está começando a decolar, der um vento muito forte e fizer isso, ele enfiasa no chão, o nariz no chão, arrebentar o teu aeromodelo, o aileron não vai trazer isso aqui de volta. Se você sair na corrida e de repente dá um vento, ele vira, não dá tempo de você trazer ele de volta. Mas se você prestar atenção em tudo que a gente fala nessas aulas sobre aerodinâmica, você vai descobrir que se você sair na sua corrida de decolagem, já sabendo que o vento não está de frente, está um pouquinho de lado, você já está com a mão no aileron, tentando abaixar um pouquinho a asa do lado do vento. Se o vento está aqui desse lado, você já tenta dar no aileron um pouquinho de coisa, ele não vai abaixar, porque ele vai só firmar essa asa mais para baixo, porque vai levantar muito pouquinho aqui o aileron, tá? Então, mas você já está sabendo, o vento está vindo daqui. Então, na decolagem, você já segura um pouquinho a coisa para a esquerda, o aileron. Isso no triciclo. Tá? Você segura um pouquinho para baixo e tal. Aí ele começa a correr. Se der uma lufada de vento, você já está apoiado no chão desse lado aqui, porque a asa já está forçando um pouquinho para baixo. Então, se der, dá tempo de você corrigir e decolar aí, tranquilo. Bom, e se você tiver um avião cuja rodinha está aqui na cauda, tá? Como é que você faz? A mesma coisa. Aqui, você já segura um pouquinho para a esquerda, para forçar um pouquinho o trem de pouso esquerdo, a roda esquerda, no chão. E na corrida, o que você tem que fazer? Lembra? Na corrida, o leme não funciona. Se for no triciclo, você pica um pouquinho para forçar também a roda da frente do triciclo. 3 rodas aqui, uma roda na frente. Forçar um pouco no chão. Se for no convencional, que a rodinha fica aqui atrás, você, em vez de picar e forçar a rodinha no chão, você cabra e força a rodinha no chão na cauda. Com isso, você tem direção nas 2 situações. Tanto com a roda na frente, quanto com a roda atrás, você vai ter uma direção que vai ser dada pelo atrito da roda, aqui e aqui, com o chão. Porque isso aqui no começo da corrida não vai funcionar. Essa lufada que pode fazer isso com a asa, pode virar o avião também assim ou assim. Se for desse lado aqui que está vendo o vento, além de levantar a asa, pode pegar aqui na cauda e jogar a cauda para cá. E aí você sai e vai em cima de uma pessoa, por exemplo. Com aeromodelo, com avião, com qualquer aeronave, né? Porque nós estamos falando de aeronaves. Aeromodelo é uma aeronave. Então, existem técnicas que você tem que aprender para poder controlar o seu aeromodelo, o seu avião, no caso o aeromodelo, no chão. Então, esse é o primeiro grande risco que você corre durante a sua decolagem. Você fala, eu achava que ele ia decolar, eu não sabia pilotar, ele ia cair. Também. Só que essa chance, aí já é um pouquinho mais, aí já é um problema de saber pilotar. Agora, no chão, tem outras coisas acontecendo. Você tem ventos e você tem rajadas de vento, você pode ter redemoinho que entra na pista, pode ter um monte de coisa que pode acontecer ao mesmo tempo, né? Se for um avião grande, pode furar um pneu e vai por aí. Você tem que estar atento aos 3 eixos do aeromodelo para controlar esse aeromodelo, senão você não vai controlar. Segundo grande risco do aeromodelismo ou do avião de verdade. Você sabe qual é? Começa com P e termina com ouso. É pouso ou aterrissagem. Então você percebeu que o mais simples e menos arriscado, quando você faz as coisas direito, é voar. Agora, vir para pouso e decolar são pontos altamente arriscados do voo, que nem é voo ainda, vamos dizer assim, no caso da decolagem, né?
Por quê? Porque você tem que fazer um procedimento de pouso adequado. Mas eu posso dizer o seguinte, que 90% do pouso é a sua aproximação. Ué, como assim? Sim, você tem um procedimento para pousar. Você tem que cruzar a pista numa certa altitude, vir com vento de cauda na paralela da pista, com vento de cauda, girar a base, terminar essa curva. Olha aí a coordenação dos eixos, ou não é dos eixos, mas dos controles, que são os eixos, na verdade, do aeromodelo. A coordenação dos controles, profundor, aileron e leme. Fazer essa curva certinho e terminar essa curva, isso se chama girar a base, terminar isso no alinhamento da pista. Aí você tira o motor e pousa, né? Então você percebeu que 90% está na preparação do pouso? Olha que interessante. E é um dos momentos mais arriscados do voo do aeromodelo ou do avião de verdade. Perfeito? Então isso é para exemplificar para você como é importante, como foi e é importante, tá? Essa aula que eu dei aqui para vocês, onde eu mostrei os 3 controles primários do aeromodelo, como eles atuam e como eles devem interagir. Como você faz com que eles interajam, só que aí da maneira correta, para não acontecer nenhuma dessas coisas que eu acabei de falar para você.